Boa tarde. Eu e o André, a gente vai fazer a apresentação, né, sobre o tópico de Type Inference, que a gente vai abordar dois sistemas, né, o Sherlock e o TAP. Essa primeira apresentação é sobre o artigo do Sherlock, que é a Deep Learning Approach to Semantic Data Type Detection. Bom, a detecção correta do tipo semântico das colunas de dados é uma tarefa importante, né, para ciência de dados. E tem a questão da limpeza, do tratamento de dados e da análise de dados. Os sistemas existentes, de acordo com o artigo, antes dele, né, do Paul Sherlock, dependem de pesquisas de dicionário e de correspondência de expressões regulares para detectar os tipos semânticos. No entanto, essas abordagens, baseadas em correspondência, elas geralmente não são tão robustas para quando os dados não estão tratados e detectam apenas um número limitado de tipos. E a maioria desses sistemas detecta de forma confiável tipos atômicos, né, que seria string, integer, booleanos, né, boolean. E os tipos semânticos eles são mais poderosos e, em muitos casos, essenciais para o tipo de problema que você está tendo, que fornecem descrições mais detalhadas dos dados, estabelecendo correspondências entre colunas e esses conceitos, né, real world, aqui, que eles chamam, seriam os verdadeiros. Em alguns casos, a detecção do tipo semântico pode ser fácil. Exemplo seria o ISBN ou o número do cartão de crédito, né, que tem algumas regras que você consegue validar. Mas a maioria dos tipos, incluindo localização, data de nascimento e nome, não adere a tais estruturas de regras, conforme aqui na tabela 1. Né? Ele deixou alguns exemplos que a localização pode estar escrita de diversas formas, assim como a data e o nome das pessoas, enfim. É, Os sistemas, né, comerciais e de código aberto existentes também, eles adotam essa abordagem de correspondência para detecção de tipos semânticos. Por exemplo, a correspondência por expressão regular, que vai capturar o padrão, né, que está lá no dado, usando sequências de caracteres pré-definidos. As abordagens de dicionário, elas usam correspondência entre cabeçalhos de dados e valores das tabelas de consultas internas. Embora seja suficiente para detectar tipos simples, essas abordagens geralmente não são robustas, né, para dados não tratados, pois suportam apenas um número limitado de tipos. Por exemplo, aqui na figura 2, ele mostra o Tableau, né, que é um software pago, mas também tem a licença gratuita para estudante, onde ele detecta uma coluna rotulada de nome do continente. Country name, aqui. E depois ele remove, né, o cabeçalho, o header dessas colunas e acaba não conseguindo detectar mais como esse nome do continente, e sim como uma string, né? Bom, os modelos de aprendizagem de máquina, juntamente com treinamento de larga escala e benchmarks, modelos de corpos, né, coleção de textos, provaram ser eficazes para essas tarefas preditivas nesses domínios. Alguns exemplos incluem o AlexNet, treinada no ImageNet, para reconhecimento visual, e o sistema do Google Neural Machine Translation, né, que é para tradução de idiomas. Inspirados por esses avanços, os autores apresentaram o Sherlock, que é uma abordagem de aprendizado profundo para a detecção do tipo semântico, que foi treinada em um grande corpus de colunas do mundo real. Obrigado, Beatriz. Hoje a Beatriz vai acabar falando muito mais do que eu vou entrar em alguns momentos só, fazendo alguns comentários em cima do Sherlock, eu acabei ficando muito mais com o Sato, mas assim, só para dar um overview do que é o Sherlock, né? Como a Beatriz já bem introduziu nos slides anteriores. Então, o Sherlock ele vai pegar um conjunto de features, né, que vão em algum momento totalizar quase 800 mil features, né, e depois ele vai reduzir isso, que é um número mais palpável, e vai pegar esses grupos de dezenas, centenas de milhares de features, inicialmente, depois vai reduzir, mas o Sherlock, na verdade, ele resolve um problema de classificação multiclasse, né? É um problema de classificação multiclasse com 78 classes. Então, essas classes, esse é um problema desbalanceado em relação às classes, existem classes muito mais presentes do que outras, a Beatriz vai acabar mostrando isso em algum momento lá no final,
Mas é um problema multiclasse extremamente desbalanceado, onde, na verdade, existe uma componente forte de extração de features, que, na verdade, não é só extração, é proposição de features. Na minha opinião, um dos méritos do Sherlock é mesmo a engenharia de features. Ele vai trabalhar a engenharia de features muito bem para poder enriquecer a rede neural dele, que ele chama de profunda, mas com relação aos padrões de hoje, existem já redes muito mais profundas. Então, na verdade, isso é até uma coisa que poderia ser melhorada em trabalhos futuros. Isso é um paper de 2019, já deve ter coisas bem mais profundas depois disso, mas ele tem essa feature engineering e tem a parte mesmo do algoritmo de classificação, que é a rede neural. A rede neural, ela poderia ser muito mais profunda até do que ela é, mas realmente o que o Sherlock faz é investigar as features, e ele vai, essencialmente, é um grande mérito dele. Inclusive, o Sato vai usar o Sherlock para feature extraction, porque eles perceberam que, de fato, o Sherlock faz um grande trabalho nisso. Então, essas features aqui, que está aqui bem no meio desse slide, são essas 4 aqui. Distribuição de caracteres, word embeddings, paragraph vectors, global statistics, e vai usar estatísticas em cima das colunas. Se a gente pensar na coluna como uma distribuição de palavras, ou ele vai transformar isso em números, num vetor, numa word embedding, por exemplo, lá com o word2vec, ou vai fazer estatísticas em cima disso. Então, a Beatriz vai falar muito mais sobre isso. Eu só estou dando assim, um panorama do que é o Sherlock, que é um problema de classificação multiclasse, com muitas classes, desbalanceado, e que o forte dele, na verdade, do meu ponto de vista, é a engenharia de features. Pode passar, Beatriz. Bom, o Sherlock, ele fala que é informado de sistemas comerciais de código aberto já existentes, né, para a preparação da análise de dados, relacionado a trabalhos anteriores, que estão relacionados a esses tópicos aqui. Esse comercial, né, e open source system, ele diz que a detecção do tipo semântico melhora a funcionalidade de sistemas comerciais de preparação e análise de dados, como o Power BI, esse Trifecta, que eu não conheço, Google Data Studio. Essas ferramentas comerciais, elas contam com pesquisas de dicionário e padrões de expressão regular, já definidas manualmente, para detectar um conjunto limitado de tipos semânticos. Por exemplo, o Power BI, ele oferece suporte apenas a tipos semânticos relacionados ao tempo, né? Por exemplo, data, hora, duração. Já esse de Ontology Based, com trabalhos de pesquisa anteriores, a literatura semântica de correspondência do esquema fornece abordagens alternativas para a detecção de tipos semânticos. Os autores buscaram ontologias existentes para derivar os 235 tipos semânticos considerados neste artigo. Já o Future-Based, há várias abordagens que capturam e comparam as propriedades de dados de uma forma agnóstica aos termos de ontologia, e os autores estendem essas abordagens em features, né, em conjunto maior, que inclui distribuição, como o André citou, distribuição de nível de caractere, incorporação de palavras, vetores de parágrafo. Eles incluem modelos também de Decision Tree, né, a predecisão, e Random Forest, como benchmark para comparar e apresentar esse modelo de aprendizado de máquina mais simples. Esse probabilistic é a abordagem complementar baseada em aprendizado de máquina, fornece um meio de combinar previsões específicas das colunas. Só que eles não conseguiram achar o código, né, para retreinar esses modelos, porque não foram disponibilizados. E esse synthesizer, esse sistema fornece uma nova abordagem para alavancar heurísticas específicas de domínio para analisar, validar e transformar os tipos de dados semânticos. Embora essas abordagens sejam interessantes, aqui também o código não estava disponível para eles compararem como benchmark. Bom, os autores treinaram o Sherlock em mais ou menos 600 mil colunas de dados recuperados do corpus VisNet, né, que é um repositório de dados centralizado em larga escala, coletados da web, combinando 78 tipos semânticos da ontologia DBpedia, também que é um projeto cujo objetivo é extrair conteúdo estruturado das informações da Wikipedia, com cabeçalhos das colunas. Eles caracterizaram cada coluna correspondente com 1.588 features que descrevem as propriedades estatísticas de distribuição de caracteres, incorporação de palavras e vetores de parágrafos e valores de coluna. E, em seguida, eles imputam os valores ausentes em todas as features com a média da respectiva feature. Para restringir, né, o número de tipos que foram considerados,
os autores adotaram os tipos descritos pelo ST2DV2 Gold Standard, resultado do estudo combinando propriedades do Wikipedia com colunas do corpus de rastreamento da web, que é esse Web Table. Essas 235 propriedades da Wikipedia, como país, idioma, setor, representam tipos semânticos comumente encontrados em conjuntos de dados espalhados pela web. E para agilizar a coleta de dados de diversas fontes, eles utilizaram o repositório, esse VisNet, né, que vai agregar duas plataformas populares de visualização online e portais de dados abertos, além do corpus do WebTable. E para viabilizar, restringiram os primeiros conjuntos de dados a 10 milhões desse WebTable. Em seguida, eles combinaram as colunas de dados VisNet por seus cabeçalhos correspondentes aos seus 275 tipos. Bom, o processo de correspondência, em aproximadamente aqui 6 milhões de colunas, né, aos 275 tipos considerados, a verificação manual indicou que a maioria das colunas foi descrita de forma plausível pelo tipo semântico correspondente, conforme mostrado na tabela 1. Em outras palavras, a correspondência de cabeçalhos de coluna com os rótulos, né, de verdade, o tipo semântico, produziu dados de treinamento de qualidade. É a mesma tabela ali onde ele consegue combinar, né, mapear o tipo correto. A parte do Feature Extraction. Para capturar diferentes propriedades de colunas, ele extrai 4 categorias de features, né, como mencionado naquela figura do overview. São as estatísticas globais, tem 27, essas distribuições de caracteres agregados, tem 960, incorporação de palavras pré-treinadas, 200, e vetores de parágrafo auto-treinados, tem 400. Aqui tem a listagem das 27 features de estatísticas globais descritas, né, que são essas 27 aqui. Então, tem estatísticas simples, né, desde mais, enfim, robustas, digamos assim. Certos tipos ocorrem com mais frequência, né, no corpus do VisNet do que outros. E para resolver esse problema, essa heterogeneidade, os autores limitaram o número de colunas a no máximo 15 mil por classe. Excluíram os tipos de 10% contendo menos de 1.000 colunas. Outros tipos semânticos, especialmente aqueles que descrevem conceitos numéricos, provavelmente não serão representados por incorporação de palavras. E para lidar com esse problema, eles filtraram os tipos para os quais pelo menos 15% das colunas não continham única palavra presente no dicionário GLUF. Esse filtro resultou em um total de 686.705 colunas correspondentes a 78 tipos semânticos que estão listados aqui nessa tabela 7. São esses tipos que são utilizados no Sherlock. A distribuição do número de colunas por tipo semântico é também mostrado, né, pelos autores aqui na figura 3, onde a gente pode ver o número de colunas extraídas do VisNet após filtrar os tipos com mais de 15% das colunas. Então, tem descrição, álbum, quais tem o maior número de amostras aqui. Métodos. Os autores consideraram um número significativamente maior de features e amostras, o que motiva o uso de uma rede neural, esses feed-forwards. Especificamente, dado o número de diferentes de features e níveis de ruído variáveis dentro de cada categoria da feature, eles usaram uma arquitetura de multi-entradas com hiperparâmetros. Eles treinaram também subrates para cada categoria de feature, exceto as features estatísticas, que consistem apenas de 27, como mostrado anteriormente, e concatenaram os pesos das 3 camadas de saída com as features estatísticas para formar a camada de entrada da rede primária. Cada rede consiste em 2 camadas ocultas com a função de ativação da unidade linear retificada, ReLU, conforme aqui também dá para ver melhor pela imagem que eles mostram no artigo, na figura 4. Seria a arquitetura, né, da rede neural dele. E para evitar o overfitting, eles também incluíram camadas de descarte em termos de redução de peso. As previsões da classe final resultam na saída da camada final desse softmax, correspondente à confiança da rede sobre uma amostra pertencente a cada classe. O rótulo previsto é, então, a classe com maior confiança. Então, essa figura ao lado a gente tem a arquitetura primária. E aqui temos as 4 categorias, né, que foram mencionadas que ele utiliza das features, sendo a feature estatística concatenada depois a essas 3.
camadas de saída. E as camadas usuais de uma rede neural, né? De BET-norm, softmax, PLU. E aqui embaixo também eles apresentaram os hiperparâmetros utilizados para o treinamento. Bom, para medir o desempenho do Sherlock, os autores vão comparar, né, com 4 benchmarks, modelos de benchmark. O primeiro deles são os classificadores de aprendizado de máquina. Os autores usam árvores de decisão para representar os modelos mais simples encontrados, e como regressão logística, né, e coloca também o máximo de profundidade de 50. Eles também adicionam um classificador de Random Forest, né, construído a partir de 10 dessas árvores. O dicionário, que eles também utilizam como benchmark, baseado em correspondência, vai mapear os valores da coluna ou cabeçalhos para tipos semânticos. Contém um conjunto finito de valores válidos, como país, dia e idioma. Expressões regulares também é utilizado, que seria o segundo benchmark de correspondência de caracteres. Essas expressões regulares vão ser frequentemente usadas para detectar tipos semânticos como padrões de caracteres comuns. Exemplo de endereço, data de nascimento, ano. E anotações de crowdsourcing, que para avaliar o desempenho de anotadores humanos na previsão do tipo semântico, né? Os autores realizaram uma pesquisa com pessoas, que eles chamam de experimento de crowdsourcing. O experimento começou definindo os conceitos de dados de tipo semântico, depois excluiu os participantes incapazes de selecionar um tipo semântico específico. No caso, né, cada pergunta apresentada aos participantes tem uma lista de tipos semânticos, no caso, que são 78 que eles estão utilizando. Então, bastante tipo semântico para a pessoa poder escolher qual corresponde àquela coluna. Bom, para garantir uma avaliação consistente nos benchmarks, eles dividiram os dados, né, em 60, 20 e 20. Seriam de treinamento, validação e de teste. E avaliaram o desempenho do modelo usando a métrica de F1 Score, ponderado pelo número de colunas por classe no conjunto de teste. Para estimar a média e o erro percente de 95% do F1 Score, principalmente do crowdsourcing, né, eles realizaram 100 mil simulações de bootstrap, mostrando anotações para cada amostra de substituição. Depois aqui já tem os resultados, onde eles vão comparar, né, esses modelos, esses 4 modelos principalmente, com o Sherlock. E a gente consegue observar aqui, né, o F1 Score, o tempo de execução e o tamanho em megabytes de cada modelo. Podemos observar que os modelos de aprendizado de máquina, que seriam esses aqui, superam, né, significativamente os benchmarks baseados em correspondência de crowdsourcing e esse matching base, em termos do F1 Score. O baixo desempenho do crowdsourcing talvez se deva à sobrecarga visual de selecionar muitos tipos, né, para a pessoa que está fazendo a pesquisa. Já os benchmarks baseados em correspondência, né, que seria o dicionário de expressão regular, no caso, eles superam, né, na verdade, eles são mais rápidos do que os de Machine Learning, Decision Tree e Random Forest. E ele também diz que, para casos que a interpretabilidade de recursos e previsões são consideradas importantes, os benchmarks baseados em árvore podem ser uma escolha adequada também para quando você quer, né, fazer essa classificação. E apesar do baixo desempenho preditivo, os benchmarks de matching based são significativamente menores e mais rápidos que os 2 modelos de aprendizado de máquina. Bom, depois, os autores eles mostram os 5 tipos superiores e inferiores medidos pelo F1 Score, do Sherlock, né? Aqui só do Sherlock. Tipos de alto desempenho, como aqui grau, né, ISBN, nota indústria, geralmente contém um conjunto finito de valores válidos. Outros tipos, como data de nascimento e ISBN, geralmente seguem padrões consistentes. Já os tipos aqui que obtiveram pior F1 Score, que são vendas, ranking, eles não apresentam um padrão, né? Podem não apresentar um padrão existente. A gente vai mostrar a seguir como é que eles... Um exemplo desses 5 piores aqui.
Para entender os tipos para os quais o Sherlock tem um desempenho ruim, né, os autores incluem esses exemplos previstos incorretamente. Então, nos 3 exemplos previstos incorretamente, como vendas, aqui sales, né, observamos que valores puramente numéricos ou valores que representam símbolos de moeda apresentam um desafio para esse sistema de detecção. E a partir dos 3 exemplos de colunas de ranking, também incorretamente previstos, né, observamos a ambiguidade dos valores numéricos, né, onde tem um caractere especial, enfim, palavra. Os autores também eles treinaram sub-redes de features específicas isoladamente e mostraram o F1 score de cada uma, aqui na tabela 5. São aqueles 4 conjuntos utilizados. Os 3 primeiros conjuntos, né, eles demonstram um desempenho aproximadamente igual entre si, olhando o F1 score. Acima das estatísticas globais. E isso pode ser devido a menos quantidade de features que tem esse último conjunto aqui, apenas 27 comparado com os demais. Cada conjunto de features, obviamente, tem um desempenho pior do que o modelo completo, que foi de 0,89, o F1 score, justificando, né, a combinação dessas 4 features aqui. Bom, ele depois mediu a importância da característica pela redução total do critério de impureza de Gini, trazido por aquela característica modelo da árvore de decisão. Então, aqui ele apresenta os 10 recursos mais importantes do conjunto das estatísticas globais e distribuições em nível de caractere, na tabela 6. Embora os recursos de incorporação de palavras e vetores de parágrafos sejam importantes, eles são difíceis de interpretar e, portanto, são omitidos. Nessa primeira tabela 6A, a gente descobre que o número de valores é a coluna, né, a feature mais importante para a estatística global. A segunda feature mais importante é o comprimento do valor máximo em caracteres, que pode diferenciar classes com valores longos, como endereço, descrição, e classes com valores curtos, né, como sexo, ano. E nessa última tabela aqui, a B, as features que sugerem a importância de caracteres específicos para diferenciar entre os tipos, né, a terceira feature mais importante seria o número mínimo de caracteres que tem esse tracinho aqui. Provavelmente ajuda a determinar os tipos relacionados à data e hora, assim como uma vírgula também que ele menciona no texto. Bom, ele também apresenta, né, essa curva de rejeição para entender o efeito do limite de confiança no desempenho preditivo, de rejeição do erro do Sherlock e do modelo de árvore de decisão, que seria o Randall Forest. Ao introduzir um limite de rejeição de 10% das amostras, o Sherlock ele atinge um F1 score de aproximadamente 0,95. Seria aqui. Esse aumento significativo no desempenho preditivo sugere que uma abordagem híbrida, na qual amostras de baixa confiança são anotadas manualmente. E também, quanto maior o limite de rejeição, menor o erro que cometemos na previsão de rótulos. Bom, os autores eles construíram um conjunto de dados, né, constituindo de correspondências entre o Wikipedia e o Webtables, com colunas do corpus Visnet, e depois de extrair essas 4 categorias, né, de recursos que descrevem valores de cada coluna, eles formulam a detecção do tipo com uma tarefa de classificação multiclasse. Uma rede neural de várias entradas demonstra alto desempenho preditivo na tarefa de classificação, em comparação com benchmarks de aprendizado de máquina, correspondência e crowdsourcing. E para dar suporte ao uso do Sherlock, eles distribuem o Sherlock como uma biblioteca Python que pode ser facilmente instalada e incorporada em bases de código existentes. Além disso, também o código está disponível no link do artigo. E como conclusão, os autores eles indicam, né, 4 caminhos promissores para pesquisas nessa área, como aumentar a quantidade e a qualidade de dados de treinamento, aumentar o número de tipos considerados, enriquecer o conjunto de features extraídas de cada coluna e desenvolvimento de benchmarks compartilhados. E, por fim, eles concluem que a detecção correta de tipos semânticos é fundamental para muitas tarefas importantes de ciência de dados. Modelos de aprendizagem de máquina acoplados, né, repositórios de dados em larga escala demonstram sucesso em todos os domínios e sugerem uma abordagem promissora para a detecção de tipo semântico. A referência, e é isso.